Olá, eu sou o Sig e eu vou tentar te mostrar que o inglês é um idioma muito mais simples do que parece. Nas últimas aulas, a gente passou então por tudo aquilo que o inglês tem para oferecer em questão de tempos gramaticais. Então a gente viu presente, passado, futuro e condicional. E hoje a gente vai aproveitar que a gente já dominou isso aí, né? E começar então a aplicar isso em um texto. E à medida que a gente for brincando de ler e traduzir, a gente vai encontrando algumas várias coisas e eu vou tentar explicar para vocês da maneira mais simples possível. Sempre que eu vou começar a trabalhar com textos com um aluno, eu gosto muito de trabalhar com contos, em especial porque são histórias relativamente familiares, então a chance de você já ter visto esse texto alguma vez é alta, o que facilita que você comece a pegar palavras por referência, proximidade e afins, e porque são histórias curtas, então quer dizer que a gente não vai passar as próximas 27 horas trabalhando no mesmo texto. Para isso, eu gosto muito dos textos do Ésopo, que é meio que o pai de tudo quanto é conto, e a gente vai começar então com esse primeirinho, que é da Raposa e do Corvo. Bom, como que a gente vai fazer isso então? Então a gente vai ler em voz alta cada um dos parágrafos e a gente vai voltar traduzindo. E tudo aquilo que for novo, que a gente ainda não tiver cruzado, a gente vai tirar um tempinho para aprender exatamente como é que funciona até a gente acabar esse texto e a gente vai brincar com a nossa primeira prova. Beleza? O título então do nosso texto, ele é então The Fox and the Crow. Seria traduzido então como A Raposa e o Corvo. E aí a gente vê então o nosso primeiro detalhezinho. A gente tem então artigos, mais especificamente artigos determinados. Então, vamos entender isso melhor. Artigos nada mais são, então, do que palavras que elas servem, então, para denominar gênero e número do substantivo que está vindo ali pela frente, tá? Em português, a gente vai dividir da mesma forma como em inglês, então eu tenho artigos determinados e indeterminados. E esses artigos, então, ao contrário do português, em inglês, eles vão ser sempre, então, agenéricos. O que isso quer dizer? Então, em português, para os artigos determinados, por exemplo, eu vou ter, então, o, a, os, as, certo? Singular, plural, masculino e feminino. Em inglês, todos os artigos determinados são compostos por um único carinho, que é o the. Então, todas as vezes que eu quero falar tanto o, quanto a, quanto os, quanto as, eu vou ter, então, o the. No caso dos artigos indeterminados, então em português, uma, uns, umas, em inglês, esse carinho vai ser, então, o a, ou a, ou ele pode ser o an. E aí eu tenho uma coisinha que ela é interessante. O que acontece? Digamos que eu tenha, então, uma palavra que ela comece, então, com uma vogal. Por exemplo, a palavra apple, beleza? E eu quero então falar uma maçã, certo? Então quando eu te falar Hey Apple, eu tenho esse probleminha. Tá vendo que a hora que eu falo Hey Apple, é como se eu estivesse falando uma única palavra? Esse fenômenozinho de eu meio que misturar duas palavras por terem uma começar e a outra terminar com sons muito parecidos é o que a gente chama de cacofonia, tudo bem? E isso meio que implica numa dificuldade de compreensão do meu ouvinte, simplesmente porque essas palavras são muito próximas em som. Então, pensando em evitar isso, foi criado então o N. Então, o N, ele nada mais é do que o A ou o A, eles são exatamente iguais. A grande diferença é que todas as vezes que eu tenho, então, uma palavra que ela vai começar com alguma letra ou um fonema, mais especificamente, que seja parecido com o do A ou com o do A, eu vou, então, ao invés de utilizar o A como artigo indefinido, eu vou utilizar, então, N. Tá, o que isso quer dizer? Então, por exemplo, Apple é um ótimo exemplo. An apple. Mas não é necessariamente o início com uma vogal. Então, por exemplo, eu tenho a palavra university, okay? Ou universidade. A university, tá tudo bem, porque o A e o U eles são relativamente distantes no que você fala sonoramente, tudo bem? Então eu não tenho problema nenhum em dizer a university. Por outro lado, eu tenho palavras como our, que ainda que sejam começadas com H, é uma consoante, pelo fato do our ter um som muito próximo ao do a, our, eu ia entrar na cacofonia também, portanto eu preciso falar an, our. Bom, comecemos. Nosso primeiro parágrafo. A fox once saw a crow fly off with a piece of cheese in its beak and settle on a branch of a tree. Beleza. Então, o a gente viu agora há pouco, então que ele é um dos nossos pronomes, é um pronome indefinido especificamente, portanto, uma. Fox, a gente viu no título também, que é uma raposa. E once é a primeira palavrinha nova que a gente tem, que ela dá noção, então, de uma vez. Eu também posso utilizar a noção de time para expressar vezes, tudo bem? Então, one time, two times, three times. E da mesma forma existem as palavras once, twice e can argumente existe a palavra thrice, para mais vezes. Mas daí pra frente, o infinito, eu vou sempre colocar times, sei lá, 137 times, por exemplo. Então, uma raposa, uma vez, só é o passado do verbo to see, que é o verbo ver. A crow, que a gente já viu então que é um corvo.
E eu tenho esse fly off, que a gente vai deixar ele congelado aí por um pouquinho. E daqui a pouquinho a gente volta nele, tá bom? Então uma raposa uma vez viu um corvo, fly off. With, que é a noção de com, em companhia de, né? A piece, que a gente já viu com o artigozinho. Piece, que é a noção de um pedaço. Of cheese, a gente viu em algum momento do passado, então, que o of é a noção de, né, de um material de alguma coisa, e cheese, que é a noção de queijo, portanto, pedaço de queijo. And its beak. E aí, a gente vai entrar, então, em pronomes que a gente ainda não tinha visto. Para isso, a gente vai trabalhar com essa bela tabelinha. Quando eu tô falando de pronomes, existem, então, 4 categorias de pronomes que a gente vai brincar em volta, tá? O primeiro a gente já viu nas nossas primeiras aulas, que é a noção, então, de um pronome sujeito, certo? Ou basicamente uma pessoa, então, I, you, he, she, a gente já viu que são basicamente os pronomes ou pessoas que estão executando alguma coisa dentro de uma frase, certo? Eu, tu, ele, padrão. E hoje, então, a gente vai entrar em outros 3, dado que passamos por ele dentro do texto. O primeiro tipo que a gente pode entrar são os pronomes objetos, tá bom? Isso é relativamente raro de se usar e ele vai funcionar mais ou menos da mesma forma que eu tenho em português, então sente só. Normalmente, quando eu tô falando uma frase em português, eu vou ter, então, um pronome, um sujeito, mais um verbo transitivo direto, mais um objeto direto, tá? Então, o pronome ou sujeito é aquele que executa alguma coisa, né? A pessoa que está realizando tal ação. O verbo transitivo direto é a ação em questão que está sendo realizada. E o objeto direto é o objeto ou a coisa que está sendo transformada pelo verbo em questão. Então, por exemplo, eu como macarrão, tudo bem? Então, eu sou o sujeito, como é o verbo transitivo em questão, e o macarrão é o substantivo ali que está sendo transformado pelo comer. Tudo bem? Então, é um padrão relativamente fácil. Eu tenho alguém que faz alguma coisa sobre alguma coisa. Só que o que acontece? Existe a opção, em alguns momentos, de eu simplesmente brincar de transformar esse padrão normal de uma frase, que ao invés de eu ter um pronome realizando uma ação específica sobre um objeto, eu tenho esse sujeito tendo uma ação realizada sobre si. Então, por exemplo, em português eu posso te falar a frase dê-me um abraço. Nesse caso, o me, ele continua sendo ali o sujeito da frase, mas ao invés de ser quem está executando a frase, a ação, ele está sendo quem recebe a ação em questão, certo? Então, dê-me um abraço não sou eu que estou dando o abraço em questão, estou recebendo esse abraço. No português, nesse caso, eu estou trabalhando então com o pronome oblíquo ali, eu sei que se eu estou falando dê-me, eu estou falando então quem é você especificamente, mas o me, ainda que ele seja o pronome único nessa frase, ele não está executando, ele é um pronome objeto, ele está sendo transformado pelo verbo abraçar. Então, sempre que eu quiser falar de um pronome objeto, então, eu vou ter então essa bela listinha ali. Então, em relação aos pronomes normais, né, são os pronomes sujeitos, todas as vezes então, que eu quiser o equivalente aos pronomes objetos deles, então eu vou ter então o me pro I, o you pro you, o him pro he, o her pro she, o it pro it, o us pro we, o you pro you de novo, e o them pro them. Em que cenário que eu consigo usar eles? A gente pode pegar exatamente o mesmo exemplo. Então, da mesma forma como eu tenho dê-me um abraço, eu posso colocar então give me a hug. Eu tô tendo então alguém realizando alguma coisa em cima de mim. No caso, um abraço pra cima de mim. Além dos pronomes objetos, eu também vou ter os pronomes possessivos e os possessivos adjetivos, que eles são bastante próximos, mas existe uma peculiaridade interessante deles. Então, sente só. Todas as vezes que eu estou utilizando um adjetivo, eu estou basicamente então caracterizando um sujeito, um objeto, por aí vai, certo? Só que existe uma peculiaridade interessante entre o português e o inglês nesse aspecto. Sente só. Sempre que eu quero caracterizar alguma coisa em português, eu meio que tenho uma ordem para isso. Então, eu falo, por exemplo, que é um garoto legal, certo? Então, nesse caso, o meu adjetivo, a minha característica, que é o legal, ele está vindo depois do meu objeto, ali da frase, certo? Então, o garoto. Em português, em inglês, isso acontece ao contrário. Então, ao invés de eu ter, então, um garoto legal, eu vou ter a cool boy. Então, necessariamente, o adjetivo em inglês ele vem antes daquilo que ele está adjetivando. O que isso implica? Isso implica que a colunazinha ali, então, dos possessivos adjetivos, eles são necessariamente antes daquilo que eles estão adjetivando. Tudo bem? Eles vêm antes do substantivo. Então, eu tenho my car, your house, his friend, por aí vai. Tudo bem? Quando eu falo dos pronomes possessivos, estes vêm necessariamente depois. Tudo bem? Então, por exemplo, this car is mine, this house is yours, and this place is theirs, por exemplo. Mas qual que é a diferença?
Na prática, nenhuma. Você tem total liberdade de usar qualquer um dos dois em qualquer cenário que você quiser, tudo bem? A diferença entre de falar que this is my pen para this pen is mine é sem nenhuma. Ambos você tá meio que apontando que a caneta é sua. Se você quiser muito mesmo falar que, bom, this is my pen está dando ênfase, então, para posse, então my é a parte importante. E quando eu estou utilizando um pronome possessivo, this pen is mine, você está dando ênfase para pen. Mas, na real, você pode usar qualquer um dos dois quando você bem entender. O grande ponto aí é que, necessariamente, se eu estou utilizando my, ele tem que vir antes do pen. Se eu estou utilizando my, ou os respectivos da coluna, ele tem que vir, então, depois do pen. Legal! Tudo isso, então, pra gente chegar, então, nessa partezinha aí do it's. Então, o que a gente vendo ali até então era que uma raposa, uma vez, viu um corvo fly off, a gente volta nele daqui a pouco, com um pedaço de queijo. In, que a gente viu na última aula, que é um contato intrínseco. It's, que agora a gente sabe, então, é o pronome possessivo pro it. Então, no seu. E beak, que é a noção de beak. And settle on, o N, ele dá a noção, então, de e, tudo bem? O verbo to settle e o on é outra coisa que a gente vai ver daqui um tiquitinho. A branch of a tree. Então, o a é um artigo, portanto, branch é a noção de um galho, ramificação, nesse caso, então, uma ramificação de uma árvore, portanto, no galho de uma árvore. Então, vamos voltar então para esse fly off, para esse settle on. Phrasal verbs são um dos 329 temas do inglês que dão bastante trabalho, confundem o ser humano como um todo, mas tá tudo bem. Existem duas maneiras de a gente trabalhar com eles, tá? Eu posso passar uma lista de 1.527 tipos diferentes de phrasal verbs ali no link da descrição. Ou B, eu posso te ensinar a filosofar. Eu gosto mais da segunda opinião, da segunda estratégia, mas você tem total liberdade de sair decorando todos eles se você quiser, tudo bem? Phrasal verbs nada mais são do que uma soma, então, de 2, até 3 de vez em quando, palavras, dando uma noção um pouco diferente, ok? E para isso, a gente vai usar então o verbo to get, que eu tinha mencionado em algum momento da primeira aula e falei, eventualmente a gente ia ver isso. Agora é o momento, então vamos lá. O verbo to get é um ótimo exemplo porque ele monta 327 tipos diferentes de phrasal verbs. A gente vai entender exatamente como é que isso funciona. Quando eu tô falando então do verbo to get, eu vou dar essa noção então de transformador, ok? Então o verbo to get ele é um transformador, seja lá do que for. Tá, o que isso quer dizer? Concentre só. Vamos pegar alguns exemplos legais. Se eu pegar, por exemplo, a palavra get up, ok? O verbo to get, a gente acabou de pegar então essa noção de um transformador. E o up é a noção de cima, ok? Então quando eu falo get up, o que eu estou dizendo para o meu ouvinte é, olha, transforma o estado atual em algo mais acima, certo? Então se a gente está nesse estado, ok, onde eu estou sentado e eu falo get up, a mensagem que eu estou dando então é levante-se, ok? Quando eu não estou sentado, digamos que eu estivesse ao lado de uma escada, se eu te falasse então get up, a minha mensagem seria então suba na escada, beleza? Então não é que get up é necessariamente levante-se, ou get up é necessariamente, sei lá, suba na escada, ok? Tudo depende do contexto onde eu estou presente naquele momento, beleza? Então, transforme o seu estado atual num estado mais acima, get up. Se eu te falar get down, mesma ideia. Transforme o seu estado atual num estado mais, nesse caso down, na noção de baixo. Portanto, nesse momento seria então, abaixe-se. Se eu estivesse, sei lá, de pé, poderia ser sente-se. Se eu estivesse do lado de uma escada, poderia ser desça a escada. E por aí vai. Tudo bem? Então a gente vai sempre entender o get como um verbo transformador. E ele é um grande formador, então, de phrasal verbs. Ótimo, legal. E como é que isso resolve, então, dentro da nossa frase? Nesse primeiro aqui, a gente tem, então, o verbo fly off. Então, o verbo to fly é o verbo voar. Tudo bem? Então, na prática, sente só. Se eu falasse, então, que eu vi um corvo uma vez voar, ignora esse off, com um pedaço de queijo, tá tudo bem, concorda? O off ele não foi muito útil dentro da frase, mas vamos tentar entender isso um pouco melhor. O que é o off, para começar? A gente viu na última aula o off com um F só. Esse é um off com dois Fs. O off com dois Fs, ele é meio que o contrário, então, da noção de on, tá? Então, eu tenho, da mesma forma, eu vou ter, então, in, que é aquela noção de um contato intrínseco. Eu tenho out, que é o contrário do in, portanto, é uma coisa sem contato intrínseco. E eu tenho on, que é um contato superficial. E eu tenho off, que é o contrário dele, portanto, é uma coisa sem contato superficial, certo? Legal. Imagina então você, estamos aqui vendo o nosso corvo, legal? E essa é a nossa raposa. Então, temos aqui o nosso corvo e temos a nossa raposa. Tá? Então imagina então que a raposa tá aqui, ela tá vendo o corvo voar. Nesse momento aqui, ó, eu até consigo ver relativamente perto, beleza? Mas se o corvo estivesse ali, enquanto a raposa tá aqui, ia ser levemente complexo
da raposa conseguir enxergar que no bico deste corvo tem um pedaço de queijo, concorda? Então o que acontece? No fundo, os phrasal verbs eles são muito mais utilizados para ajudar o meu ouvinte ou leitor a ilustrar algum cenário que eu estou criando na minha mente, certo? Então, quando eu estou te contando uma história, como por exemplo essa história do corvo e da raposa, eu meio que espero, como narrador, que você, meu ouvinte ou leitor, esteja imaginando esse cenário que está acontecendo, concorda? Então, quando eu te falo que uma raposa viu um corvo voar, tem várias coisas que você pode imaginar. Você pode imaginar que a raposa chegou perto e o corvo saiu voando. Você pode imaginar que a raposa olhou no horizonte e um corvo voando lá longeão. Você pode imaginar que a raposa viu um corvo descendo ainda voando, mas tipo, rumo ao pouso, tudo bem? Então, esse fly off, ele tá servindo exatamente para ilustrar esse momento. Sente só. Em que momento do voo que o corvo vai, então, perder um contato superficial com alguma coisa? Recorda que é exatamente no momento que ele tá levantando o voo. Então, quando o autor optou por colocar um off na frente desse fly, o que ele fez foi permitir pro ouvinte, pro leitor, que entendesse que o momento em questão que ele tá falando é o momento de levantar voo, tudo bem? Então a raposa chegou perto e viu o corvo voar. Então ele tava perto, exatamente por isso que ele conseguiu perceber, então, um pedaço de queijo. Putz, que análise profunda e gigantesca do negócio. No fundo você não precisava. Ele precisava colocar esse off? Não, eu poderia perfeitamente ter falado que the fox once saw a crow fly with a piece of cheese in the beak. Mas a mensagem é diferente, tudo bem? Quando eu tô te falando, então, fly off with a piece of cheese, eu tô falando então que eu vi ele levantar voo. Se eu te falar só fly, eu falo que ele tá voando. Mudou minimamente a mensagem, mas no fundo é a mesma coisa. É um corvo voando com um pedaço de queijo. Legal. Então, uma raposa uma vez viu um corvo voando, levantando voo, se você quiser, com um pedaço de queijo no seu bico e settle on. O verbo to settle é a noção, então, de fixar, criar raízes, alguma coisa dentro dessa ideia. Inclusive, as primeiras pessoas que vieram colonizar uma região, eles eram muitas vezes chamados de settlers, tudo bem? Se você joga Civ, você pegou essa referência. Então, quando eu falo, então, settle on a branch of the tree, o que eu tô basicamente falando é que eu vi, então, um momento, então, onde o corvo criou, então, estabeleceu um contato superficial, no caso, com o galho da árvore. Que momento que é esse? É um momento de pouso, tudo bem? Então, uma raposa viu um corvo voando, levantando o voo com um pedaço de queijo, e também viu, então, ele pousando numa árvore. Então, muito provavelmente o que rolou temos aqui a árvore, o corvo estava aqui, a raposa chegou perto, vai me faltar dedos para isso, a raposa chegou perto, o corvo voou, e ele pousou na árvore. E agora ele tá aqui. Bom, então, como deu pra gente perceber, em um único parágrafo existe conteúdo para um caramba. Então, para que esse vídeo não fique ainda mais gigantesco, a gente vai parar por aqui. E na próxima aula, então, no nosso próximo vídeo, a gente segue com mais uns 2 a 3 parágrafos desse texto. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, deixa seu like. Conta pra mim o que você tá achando. Tá sendo divertido? Você sente que você tá aprendendo? Tá valendo a pena? E se não, me fala de que forma que eu posso melhorar. O que dá pra ficar ainda mais interessante. Comenta aí embaixo. Eu espero que eu esteja conseguindo olhar mais pra câmera e que eu esteja conseguindo falar um pouco mais devagar. Me conta se tá dando tudo certo. E eu vejo você na semana que vem. Até já!